e restitui. Amém? De forma geral, irmãos, perdas desafiam muito a gente. Quantos aqui já ficaram brabo de perder coisa simples? Porque perdeu uma chave em casa, ou porque não achava a carteira na hora de sair. A carne já gritou, hein? Ou é só a minha carne que grita com essas coisas? Um óculos perdido. Aí quando você vai ver, eita, estava aqui já, né? Mas irmãos, eu sei que quando se fala de perdas, não são só perdas simples como essas que podem acontecer na nossa vida, mas como a gente presenciou aqui no nosso estado, durante esse ano, bens móveis, imóveis, documentos, fotos, empregos que foram perdidos, cargos perdidos, dinheiro perdido, oportunidades perdidas. Alguns perderam entes familiares, relacionamentos, amigos, não é? Vizinhos. Muita coisa foi perdida e pode ser perdida durante a nossa vida, e lidar com esse assunto, perda, é um grande desafio. Como eu disse, às vezes as perdas pequenininhas já mexem com a nossa carne, que falar das perdas maiores, né? Que envolvem coisas de fato mais importantes para nós. Essas situações podem se levantar com muita força contra nós, né? E talvez até você esteja aqui hoje à noite passando um processo na sua vida de perda, né? E possa estar vivendo um momento assim, né? Tenha perdido alguma coisa de fato muito importante na sua vida. O fato é que todos nós passamos por perdas. Todos nós sofremos perdas. Sofrer perda, de certa forma, é parte da vida nessa terra, né? Uma coisa ou outra a gente acaba perdendo de fato. Mas essa noite eu quero trazer uma mensagem de esperança e fé para você, porque Deus é um Deus que restitui. Deus está no negócio da restituição. Ele não está no negócio de perda, roubo, morte e destruição. Mas Deus está no negócio de restituição, irmãos. Amém? Deus ama restituir aquilo que foi perdido. Amém? A Bíblia nos ensina, irmãos, que Deus não apenas pode restaurar o que foi perdido, mas Ele gosta de fazer isso de uma forma abundante. E foi isso que me inspirou, esse desafio, e quando Ezequiel testemunhou ali, rapaz, eu também pensei a mesma coisa, Ezequiel, você teve mais coragem de falar do que eu. Mas, irmãos, eu fui movido a declarar isso nesse projeto, irmãos. De fato, não é por causa da nossa capacidade, mas porque eu sei que Deus estava nesse negócio. E eu sabia que, irmãos, onde a gente entrasse ia ficar melhor do que estava. E não era só, e não foi só materialmente. Irmãos, de fato, onde a gente entrou, a gente tocou mesmo, espírito, alma, corpo, relacionamentos e também finanças e materialmente. Amém? A restituição, quando vem de Deus, ela vai além desse simplesmente recuperar algo. Deus está no negócio de renovar, de restaurar, de aumentar, de multiplicar. Quando Deus entra, Ele não entra só para fazer uma faxina. Quando Deus entra, Ele entra para humilhar o diabo, para mostrar que Ele passou ali. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero te lembrar, eu não estou só falando do restituir. Restituir já é passado agora. Projeto restituir. Eu estou falando de você, de mim, de nós, crentes aliançados com Deus. E se o diabo, irmãos, foi ousado para se levantar contra a sua vida e roubar algo de você, afetar você de alguma forma, seja qual for a área, espiritualmente, emocionalmente ou mentalmente, fisicamente, materialmente, os seus relacionamentos, seja qual for a área, se o diabo tocou, passou por ali, Deus está pronto, irmãos, para passar e humilhar o diabo nessa área. Aleluia, aleluia. Onde tem o DNA de Deus, tem humilhação do diabo. Onde Deus põe a mão, deixa suas impressões digitais, Ele humilha o diabo. Amém?
Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando falamos de perdas, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas muitas pessoas ficam paralisadas em busca da causa das perdas, né? E eu quero te indicar, esqueci de pegar o livro ali, mas quero te indicar, não sei se temos também, o Atravessando as Tempestades. Temos ali, Tony Cook, temos na livraria. Atravessando as Tempestades, do Tony Cook. Ele fala sobre isso, sobre perdas e algumas causas de perdas ou de problemas quanto às nossas vidas. Ele fala sobre 3 tipos de tempestades: aquelas que a gente passa por causa da nossa desobediência, aquelas que passamos porque, mesmo estando obedecendo uma direção de Deus, ainda assim uma coisa vem contra nós, ou aquelas que passamos por causa da desobediência de outras pessoas. E ele nos ensina como lidar com cada uma delas. Quando estamos passando por problemas, tempestades, por causa da nossa desobediência, o que precisamos fazer é arrependimento. Quando nós estamos passando por problemas, mesmo estando obedecendo, nós precisamos perseverar no exercício da autoridade do nome de Jesus, exercer a autoridade do nome de Jesus. E quando nós estamos passando por problemas por causa da desobediência de outras pessoas, nós devemos manter o nosso coração ajustado, limpo e unido isso a uma atitude de perseverança, amém? Se você quiser aprofundar mais nisso, leia o livro, ele vai certamente edificar você, te fortalecer. Talvez a gente até volte a falar mais sobre isso no decorrer desse ano ainda. Mas o foco hoje à noite, irmãos, seja qual for a causa, um erro seu, ou mesmo você obedecendo, está sofrendo uma coisa que você nem sabe de onde veio, ou erro de outra pessoa e daqui a pouco você é afetado por isso. Seja qual for a causa, Deus está interessado na restituição. Deus está no negócio de restituir. Amém? E eu quero te dar hoje à noite 2 testemunhos bíblicos sobre isso, e 2 princípios junto com isso. Primeiro princípio de hoje à noite: Deus restitui graciosamente. A restituição de Deus sobre nós, irmãos, não é segundo o nosso merecimento, não tem a ver com merecermos, tem a ver com a graça de Deus, poderosa, disponível para suprir a gente. E eu posso falar de testemunhos que nós vivemos. Nós entramos em algumas situações ali, irmãos, que de fato nada tinha a ver com o merecimento das pessoas. Algumas casas entramos e nós nem sabíamos quem eram as pessoas, não tínhamos nenhum relacionamento com aquelas pessoas, mas tínhamos uma missão de Deus de restituir aquele lugar. E limpamos coisas que nunca limpamos nem nas nossas próprias casas. Mexemos com coisas que nunca fizemos nem nas nossas próprias casas, e as esposas podem dizer: aham, é verdade. Porque não tinha nada a ver com o merecimento daquelas pessoas, não tinha tanto a ver sobre aquelas pessoas, mas sobre a graça de Deus, agindo através do corpo de Cristo, a igreja, manifestando esse favor sobre a vida daquelas pessoas. E com você não é diferente. Com você, nós não procuramos, irmãos, conhecer o histórico das pessoas antes de entrar na casa delas. Talvez, se conhecêssemos, ficaríamos até um pouco desanimados. Posso ser sincero aqui? Talvez, se ouvíssemos toda a história, falasse assim: poxa vida, será que não tem um melhorzinho para a gente ajudar? Verdade. Foi segundo a graça de Deus, foi favor de Deus, irmãos, para abençoar a vida das pessoas. E um personagem que eu trouxe hoje, aqui para pensarmos sobre essa graça de Deus para a restituição, é conhecido na Bíblia como o filho pródigo. Filho pródigo é uma história que Jesus contou de um menino, de um filho, de um pai com 2 filhos, e o filho mais novo, ele resolveu antecipar a morte do pai, matou o pai em vida, não é? Porque ele chegou para o pai e disse assim: o negócio é o seguinte, me dá o que me pertence, que eu vou cuidar da minha vida agora, eu vou embora de casa, me libera. Ele quis a herança dele antecipada, em outras palavras, ele assassinou o pai dele antes mesmo do pai morrer. Assim: rapaz, me dá a minha herança, deixa comigo que eu vou viver a minha vida agora. E o pai deu essa herança para ele, a parte dele, e esse menino foi para
para a bagaceira, né? Ele foi, irmãos, e pecou com força, ele gastou todo o dinheiro dele com pecado, jogou no bet, no tigrinho, pecado, viu? Aleluia! Ao invés de dar dinheiro para o tigrinho, dá ele oferta, irmão. O negócio é muito melhor, o rendimento é muito melhor, ficar perdendo dinheiro com o tigrinho. Volta aqui, Paulinho, para a pregação, aleluia. Deus é bom. Mas ele antecipou a herança e pecou, irmãos, pecou com força. Chegou em determinado momento, quando não tinha mais nada, não perdeu tudo já, caiu em si, se arrependendo, viu o estado que estava e pensou, rapaz, servos do meu pai vivem muito melhor do que eu, estão numa condição muito melhor do que a minha, vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer, olha, pode me tratar como um servo, nem precisa me tratar mais como filho, deserdou o pai, né? Nem precisa me tratar como filho, trata como servo mesmo, já está bom, só quero voltar e viver aí debaixo da tua bênção. E aí ele treinou como falaria para o pai, e aí, quando ele chega em casa, a gente vai ver em Lucas capítulo 15, versículos 20 em diante. Hoje eu esqueci de passar os textos lá para o pessoal da mídia, me perdoem, viu? Esqueci mesmo. Mas Lucas capítulo 15, versículos 20 a 24, abre sua Bíblia aí, se der tempo aí de colocar também, bom demais. Lucas 15, de 20 a 24, esse menino então, esse rapaz, né, volta para o seu pai, para casa, no versículo 20 diz, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, regozijar-se. Na segunda saiu, né? Aquele rapaz, irmãos, ele não merecia nem pisar mais naquele lugar. Ele não merecia mais nem chamar aquele pai de pai. Que atitude horrível, rebelde, demoníaca, eu poderia dizer. E ele treinou para chegar e falar para o pai, pai, pode me tratar como servo, nem preciso ser mais filho. Mas não sei se você percebeu no texto, mas o pai não deu nem moral para ele, para isso. Ele começou a dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, não sei o quê. O pai nem responde o filho. O texto fala que o pai olha para os servos dele e diz, traz a melhor roupa, o anel, a sandália, e sabe aquele novilho, cheio de gordura, aquela picanha, é hoje que a gente vai fazer. O pai, irmãos, não ficou considerando, contabilizando, o amor é assim, ele não contabiliza os pecados. O pai não ficou contabilizando os pecados do filho, jogando os erros na cara do filho. O pai olha e fala assim, eita glória, deu tempo, voltou, vamos fazer festa, você está de volta para a casa do papai. Aleluia, nada a ver com merecimento, pura graça de Deus alcançando a vida daquele rapaz. E na verdade, irmãos, a restituição daquele rapaz não foi só material, meramente material, anel, sandália, roupa, comida. Aquele rapaz foi colocado de volta na condição de filho. Foi muito mais do que material. Ele foi aceito de volta como filho. Ele foi aceito de volta num lugar de dignidade dentro de casa. Ele foi aceito de volta no quarto que era dele. Posição, identidade, significado. Aquele pai restaurou o futuro daquele rapaz. O que ele estava pensando sobre o futuro? Já era a minha vida. Ou minha vida agora está limitada às consequências do meu pecado. No máximo
que eu vou conseguir agora é ser o servo do meu pai, meu filho nunca mais. Mas a graça de Deus faz isso, irmãos, ela é grande, enorme, sobrenatural, não é sobre o seu merecimento, meu merecimento, irmãos, o nosso merecimento, ele coloca um teto, ainda que você seja bem bonzinho, nunca será suficiente para merecer ou receber aquilo que Deus tem para te dar. Mesmo que a gente faça as coisas direitinho, irmãos, o que Deus tem para dar para a gente supera a nossa capacidade de receber. Não é sobre capacidade, é sobre a graça dele para dar. É segundo ele, é segundo o coração de Deus. Estou falando hoje sobre um Deus que restitui. E se você está vivendo essa circunstância de perda, seja qual for a área, perdas na área espiritual, daqui a pouco você já foi bem afogueado, cheio do Espírito Santo, fluindo no ministério, servindo ao Senhor com alegria, e daqui a pouco você está hoje gelado, está assim, mais ou menos, isso é perda. Deus está pronto para te restituir. Deus está pronto para pegar você e afoguear você hoje à noite e colocar você em movimento. Daqui a pouco são áreas emocionais, mente, coisas que foram perdidas, relacionamentos, ou área financeira e material também. Não é sobre nós, não é sobre o nosso merecimento, não é sobre, irmãos, a nossa capacidade. A graça de Deus, irmãos, é maravilhosa, e ela supera, amém, tudo aquilo que a gente possa conseguir com a nossa força. Às vezes, irmãos, nós nos achegamos a Deus por causa de algumas perdas, mas ao voltarmos, descobrimos que Ele nos restitui em coisas muito mais profundas. Tem gente que vem para Jesus por causa de uma perda de emprego, aí vai para a igreja porque está passando um processo difícil financeiro. Tem gente que vai para a igreja porque está com uma doença, uma enfermidade, e vai lá para receber cura. Só que, irmãos, a resposta de Deus, ela sempre vai além. Ela é graciosa, ela é poderosa, ela é maravilhosa. E aí a pessoa vai para o culto, vai para a igreja buscando uma cura, mas sai de lá com paz, com alegria, com relacionamento transformado. Ela descobre daqui a pouco que a enfermidade que está se abatendo nela é porque na verdade está precisando liberar perdão para um parente, para um cônjuge, para um filho, para um pai. E aí a restauração na verdade nem é só física, é uma restauração de relacionamento. Deus, irmãos, faz um escarcéu nas obras do diabo, destrói as obras do diabo. E às vezes a gente acha que o ponto é aqui superficial, mas Deus vai lá nas profundezas, irmãos, e resolve geral, muito mais do que a gente estava pensando que era. É assim, a restituição de Deus, irmãos, é graciosa, é maravilhosa, e é Jesus quem nos coloca nesse lugar, irmãos, de dignidade, para a gente usufruir daquilo que o Pai tem para dar para cada um de nós. Assim como esse rapaz, aqui nesse caso, basta um passo, para ele foi um passo, arrependimento. E sabe, irmãos, os passos que temos para dar diante de Deus, para usufruir da graça, do poder, do favor, da restituição de Deus, não é tão complexo como às vezes imaginamos. São coisas simples, ações simples, irmãos. Pode não ser simples para a nossa carne, você está aqui comigo? A nossa carne, irmão, não quer converter, ela não quer se arrepender, quer brigar, ela quer justiça própria, resolver as coisas com a nossa própria força. A nossa carne quer assim, ou é só a minha? Mas quando a gente, irmão, se coloca nesse lugar de submissão, de humildade diante de Deus, irmãos, glória a Deus, a força de Deus, irmãos, segundo a graça de Deus, nos equipa, nos capacita para usufruirmos desse lugar de restituição, de favor, de perdão. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E Deus, de repente, vai comunicar a você hoje à noite um passo. É uma ligação, um presente, uma oração, coisas simples,
simples, mas que vai ativar um poder enorme da parte de Deus sobre a sua vida. Amém? Não carrega essas coisas na sua caminhada. Se Deus te sinalizar uma direção de mudança, irmãos, é porque Ele está te esperando logo ali na frente. Pega isso. Quando Deus, irmãos, ministra alguma coisa aos nossos corações, no sentido de mudarmos, de nos expormos a Ele, ou de pedirmos perdão, ou sei lá. Uma mudança, às vezes é um hábito que é mudado. Uma mudança, irmãos, é porque Deus está só esperando a gente mudar isso, para Ele poder nos alcançar com essa graça sobrenatural. Amém? Então não desconsidera. Se enquanto eu estiver pregando, eu sei que tem 2 pregações ao mesmo tempo. Tem a que eu faço e tem a que o Espírito Santo faz dentro de você. Enquanto eu estiver pregando aqui, o Espírito Santo sinalizar você posicionamentos, decisões, meu irmão, não deixa nem para segunda-feira. Amém? Saia daqui hoje à noite decidido, chega. Você não precisa chegar ao estado desse rapaz. Você não precisa chegar no fundo do poço. Não precisa. E o Espírito Santo dentro de você, de nós, está sempre nos alertando, irmãos, para a gente não escapar a tal ponto. Quando a gente está um passinho errado, irmãos, o Espírito Santo já sinaliza, volta. Esse é outro reino, a gente é do outro. Volta, converte, muda, se arrepende, faça isso, faça aquilo. Então você não precisa nem chegar a um ponto extremo, porque também tem suas consequências. Você pode se arrepender rapidamente. Agora, se você está hoje aqui pensando assim, eita, eu acho que eu já estou lá nesse extremo, você também é alvo da graça de Deus. Você também é alvo do amor de Deus. Apenas exponha o seu coração, sinceramente. Não é segundo a sua própria força. Não é segundo a sua própria capacidade. É segundo a graça de Deus. Fala comigo, é pela graça. Prega aí 1 segundo para a pessoa do seu lado e diz, é pela graça. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus restitui graciosamente. Segundo, Deus restitui abundantemente. Amém? Aleluia. Então, Deus restitui abundantemente. O segundo personagem que eu trouxe hoje à noite é o personagem Jó. Um livro da Bíblia, conhecido de muitas pessoas, não sei se todos aqui conhecem a história, mas essa história de Jó é de um homem que é apresentado pela Bíblia como um homem justo, uma pessoa que era íntegra, não vivia uma vida de bagaceira, de coisa, ele era um cara direitinho. E aí, irmãos, esse Jó enfrenta problemas graves demais na sua vida, perdas que são até difíceis da gente mensurar. Perde os filhos, perde os seus bens e perde a saúde. O diabo, irmãos, rebentou para o lado de Jó. Jó foi muito afetado em coisas muito graves. Imagina, irmãos, de um tempo para outro, daqui a pouco os filhos morrem. Aí, como se não bastasse, daqui a pouco os negócios já era, tudo quebrado. Aí, daqui a pouco mais, enfermo, cheio de enfermidade no corpo. Esse homem passou, irmãos, por perdas enormes. Só que o testemunho dele se tornou, irmãos, um testemunho muito poderoso para nós. Certamente, o livro de Jó mostra isso, que ele foi desafiado também a perder sua fé. A coisa foi grave, mexeu demais por dentro, coração, sem entender o que estava acontecendo, por que eu estou sofrendo tudo isso. E ele tinha algumas pessoas, uns amigos perto dele que não eram muito sábios, e aconselhando ele de uma forma inadequada, tendo uma imagem de Deus que não era correta, e daqui a pouco ele começou, receber ali tentações de até mesmo a sua fé ser perdida. Esse cara passou, irmãos, por processos muito difíceis. E Jó é um ótimo exemplo para você também, que vive de repente perdas que você olha e pode pensar assim, cara, as pessoas não entendem o que eu estou passando.
Eu, por exemplo, eu não sei, irmãos, graças a Deus, eu não sei o que é perder um filho. Eu não sei o que é estar num estado de enfermidade quase morrendo. Isso aí eu sei. Mas eu nem me lembro mais, eu era tão novo. Mas, sabe, alguns sofrimentos, irmãos, que você pode olhar e falar, as pessoas não fazem ideia do que eu realmente estou passando. Mas deixa eu te falar, Deus sabe. E a palavra mostra pessoas que também passaram por coisas horríveis como Jó. Vai ser forte o que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Vou dizer. Aleluia. Eu estou vendo se é Deus mesmo. Mas sabe, as pessoas, irmãos, colocam desculpa para o seu afastamento de Deus em circunstâncias. Algumas pessoas, não todas elas. Tem outras que se aproximam de Deus nas circunstâncias, né? Agora, alguns crentes se afastam de Deus por causa de circunstâncias. Talvez seja uma teologia ruim para você. Você não está entendendo Deus ainda, nem as circunstâncias, nem o diabo. E aí está como um menino da fé, levado de um vento a outro, instável demais. Mas sabe, Deus já provou o seu amor por nós, irmãos, para a gente não ficar dependendo de circunstância para ser mais fiel ou menos fiel a Ele. Eu creio que Deus cura. Creio que Deus prospera. Creio que a vontade de Deus é que no ciclo normal da vida, eu e Sinara, a gente morra antes dos nossos filhos. É o ciclo normal da vida. Creio nessas coisas todas, irmãos. Agora, se uma coisa dessa acontecer diferente do que eu creio, irmãos, meu louvor continua sendo todinho dele. Minha vida continua sendo toda para Ele. Não condicione a sua fidelidade a Deus ao seu bem-estar nessa terra. Aleluia! Esse homem aqui, irmãos, foi um exemplo disso. Esse homem aqui, mesmo diante de tanto sofrimento, ele perseverou e se tornou um testemunho maravilhoso. Amém? Alguns fatores que eu trouxe aqui foram determinantes para a restituição de Jó. Primeiro, fidelidade a Deus em meio ao sofrimento. Fala comigo, fidelidade. Mesmo enfrentando, irmãos, perdas horríveis, aflições horríveis, Jó permaneceu fiel a Deus. Chegaram questionamentos? Sim, ser humano. Dúvidas bateram? Sim. Tentações? Claro, irmãos. É ser humano, todo mundo aqui é igual. Até morte ele desejou, em algum momento. Mas em nenhum momento ele amaldiçoou Deus. Em nenhum momento, irmãos, ele lançou a culpa para o lugar errado. Em Jó capítulo 1, versículo 22, diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É impressionante como ainda nos dias de hoje, algumas pessoas quando estão diante de sofrimentos, perdas, desafios, muitos irmãos, a primeira coisa que fazem é questionar Deus. Cadê Deus? Estou indo para o culto, estou dizimando, ofertando, estou cantando com o ministério de música lá da igreja, canto bem bonitinho quando eles dizem. Cadê Deus agora nesse sofrimento? Você está questionando a pessoa errada. Você está olhando para o alvo errado. Deus é do seu time. Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus é contra nós, quem vai ser por nós, irmão? Se Deus é nosso problema, quem que vai ser a nossa solução? Se você acreditar que Deus está sendo o seu problema, já era, joga a toalha e deu, irmão. Deus não é o seu problema, Deus é o seu Pai, Deus é a sua solução. Ele está no seu time, e já provou isso. Deus não precisa provar de novo o seu amor, Ele já provou através de Cristo Jesus naquela cruz. Quantos creem que Cristo é a prova do amor de Deus por cada um de nós?
Ele não precisa provar mais nada. Então, irmão, se está frio, se está quente, se tem muito dinheiro, pouco dinheiro, se tem comida, se não tem comida, se está doente, se não está doente, Deus continua sendo bom. Ele não é nosso inimigo. O inimigo é o diabo, irmãos. Foca no lugar certo. Amém? Aleluia. E Jó soube fazer isso. Precisou passar por um processo para lidar com a mente, com as emoções e tudo mais, mas ele sabia, Deus é a minha resposta, é de Deus que eu vou receber socorro, é de Deus que vai vir o meu livramento, é Deus vai fazer alguma coisa a meu favor. Então, fidelidade a Deus em meio ao sofrimento. Segundo, humildade e arrependimento. Outra atitude de Jó. Jó considerava conhecer a Deus, mas descobriu que isso não era verdade, ele se arrependeu humildemente. Jó achava que era um crentão, Jó achava que era top, que tirava 10 na prova do Rema, mas quem conhece o Rema sabe que Jó não ia passar na matéria, um monte de matéria, porque ele não conhecia Deus direito, irmãos, e ele mesmo diz, eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao meu Senhor. Agora eu entendi, isso está em Jó 42, 5 e 6, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ou seja, revelação chegou, agora tenho clareza sobre quem realmente Deus é, e ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó assume aqui, eu estava pensando tudo errado, eu estava equivocado sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, me perdoa, Senhor. Que asno que eu era, pelo amor de Deus, me perdoe, eu pensava errado, falava errado, meu olhar sobre ti estava errado, me perdoe por isso, eu me arrependo por isso, mas agora eu consigo te ver, agora eu te conheço de verdade, Senhor. Então tome muito cuidado, se no meio de uma circunstância, de uma crise, de uma perda, você estiver sendo rápido demais para julgar Deus, apontar para Deus, questionar Deus, porque possivelmente você está igual Jó antes de conhecê-lo verdadeiramente, você está com seus olhos fechados, não há revelação, não há iluminação sobre o caráter de Deus para a sua vida, e você precisa se arrepender, porque eu posso te dizer hoje à noite, Deus é bom, e sempre bom, e Ele nunca muda, irmãos. O diabo é o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Deus é bom, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, em nome de Jesus, não veja Deus como um inimigo, não veja Deus como uma resistência. Você é filho, você está de volta para casa, Deus está no seu time, Deus está torcendo por você, e te ajudando também, amém, aleluia. Terceira atitude de Jó, intercessão pelos seus amigos. Por que isso é relevante para essa noite, irmãos? Porque os amigos de Jó não tinham ajudado muito Jó, foram uns amigos bem traíra, falaram umas coisas, irmão, mentirosas, e estava quase levando Jó para o buraco, estava piorando a situação, falaram mentiras sobre Deus, e daqui a pouco Jó tem uma experiência, entende, conhece Deus verdadeiramente, ele poderia, irmãos, ter dado um troço no coração dele, e ele pensado o seguinte, rapaz, bando de fura-olho, acabando com a minha vida, ao invés de me ajudar, está me atrapalhando, eu amaldiçoo esses caras, não quero mais conversa com esses caras. Mas sabe o que Deus inspirou, irmãos, Jó a fazer? Deus inspirou Jó a interceder por aqueles caras, para que não só Jó tivesse os seus olhos abertos, mas agora que seus amigos também fossem abençoados através da vida de Jó. Aleluia. E aí, em Jó 42, versículo 10, na primeira parte, diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Meu Deus! Quando Jó, irmãos, recebeu essa percepção de que tinha que interceder para os amigos, não odiá-los, não rechaçá-los, mas agora interceder para que eles também fossem tocados pela presença, palavra de Deus. Aí foi a hora que Deus resolveu agir, foi a hora que Deus entrou para abençoar a vida de Jó. Quando a gente fala sobre perdas, irmãos,
muito possivelmente a gente fala sobre gente. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre perdas que foram causadas por pessoas, rapaz, o negócio aqui pode ir fundo demais. Pessoas que foram profundamente machucadas por outras pessoas. Meu conselho para você, interceda por essa pessoa como se fosse você. Ame através da intercessão. Mesmo que seja muito difícil. Mesmo que esteja doendo demais. A sua vontade é de praguejar. A sua vontade é de amaldiçoar, da sua carne de fato. Mas se você, assim como Jó, entender o seu papel como igreja, e jogar no outro time, e começar a interceder, Pai, assim como eu estou entendendo, assim como o Senhor está fazendo algo dentro de mim, assim como o Senhor está mudando o meu coração, eu intercedo por fulano de tal. Que a mesma coisa que eu estou vivendo, ele possa tocar, ele possa viver, ela possa viver. Que a transformação que o Senhor está fazendo no meu coração, o Senhor possa fazer no coração dessa pessoa também, Pai. Irmãos, não sei como vai ser comigo e com você, mas com Jó, foi nessa hora que as portas se abriram para Deus operar. Aleluia. A virada na vida de Jó começou quando ele intercedeu pelos seus amigos. Isso nos ensina que o poder da intercessão não apenas transforma quem recebe a oração, mas também abre portas para a restauração e bênção sobre aquele que ora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Jó, capítulo 42 ainda, olha só o resultado do posicionamento de Jó. Jó 42, versículos 10, 12 e 13 e 17. E o Senhor deu-lhe o dobro. Se você quiser pode ir recebendo aí. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele antes possuíra. Cara, só 3 receberam de verdade. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Sabe como eu leio isso? Deus, está bom já? Já está bom, está maravilhoso, pode me levar que já deu aqui, está bom, já, glória a Deus, aleluia. Irmãos, não é para a gente morrer antes do tempo, não é para a gente morrer, é para a gente morrer tendo vivido cada plano, cada sonho de Deus para a nossa vida, família, casamento, filhos, negócios, aleluia. E o caminho para isso, irmãos, é esse coração disponível para Deus agir, para Deus fazer, aleluia. Está gritando dentro de mim, eu vou falar de olho fechado. Deus é bom. Não deixe para amanhã a sua restituição, restauração familiar. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Não é para deixar para amanhã. Aleluia. Você nasceu num lugar, goste ou não goste, você nasceu numa família, foi a família que Deus te deu, e você não manter a paz nesse lugar, é rebelião contra Deus. Você não estar bem com aqueles que te geraram, com aqueles que te criaram, bem ou mal, você não está bem com eles, é rebelião contra Deus. Aleluia! Você, crente, precisa estar bem com as pessoas que Deus te presenteou como família. Você pode estar ouvindo dizendo, que presentinho, depois você conversa com ele na glória. Mas eu sei que a nossa função aqui, irmãos, é andar em paz com todos, desde que a gente possa fazer isso.
Oh glória, eu declaro mesmo uma semana recheada de amor e perdão sobre você. Restaurações familiares, restituições familiares, graça de Deus, força de Deus, sabedoria de Deus sobre você em nome de Jesus. Telefonemas sobrenaturais, ungidos, poderosos, ligações cheias da vida de Deus, declarando amor, perdão, paz, reconciliação, vida. Feche todas as portas do diabo contra você e sua casa e sua família, e consequentemente negócios, saúde e tudo mais também. Amém, aleluia, glória a Deus. Vou finalizar com isso. Ministério de Música, volta aqui por favor. Aleluia, fique em pé no seu lugar, irmão. Deus é bom. Fala comigo, Deus é um Deus de restituição. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus está no negócio de restituir, irmãos, todas as áreas das nossas vidas, amém. Eu quero orar por você nessa noite, crendo não apenas que voltará o que foi perdido, ou o que foi roubado, mas que virá abundantemente mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já está crendo nisso? Já é suficiente o que você ouviu? Aleluia, irmãos, aleluia. Eu estou com uma mistura de fé para dar, para abençoar, e raiva para destruir as coisas do diabo hoje à noite. Aleluia, aleluia, uma ira santa. Aleluia, eu quero que você saia daqui debaixo desse mesmo espírito, desse coração. Feche as portas, irmãos, para o diabo na sua vida. E sabe, como a gente viu ali, tem umas portas que a gente mesmo abriu. Se arrepende e volta. Tem portas que o diabo acessou e a gente nem viu. Da onde saiu isso? Lembra Jesus com os discípulos atravessando o mar, indo para o outro lado, uma tempestade, uma confusão. Da onde saiu isso, pelo amor de Deus? Estavam obedecendo uma direção de Jesus e no meio de uma confusão. Às vezes acontece isso com a gente também. Agora eu vou. Agora eu obedeço. Eis-me aqui, Senhor, faz a sua vontade na minha vida, e bum, Jesus, sabe o que você tem que fazer? Na autoridade do nome de Jesus, manda parar, manda retroceder, manda acabar aquilo. E se você estiver vivendo uma situação, irmão, que é por causa de outras pessoas, consequências de erros de outras pessoas, a prática é, primeiro, amansa o coração. Se você se voltar contra essas pessoas, você não vai sair do lugar. Aí um problema que era só de um, vira de dois. Então acalma o coração. E se coloca nesse lugar de perseverança, que vai passar. Fala comigo, vai passar. A Bíblia diz que tudo vai passar nessa terra, irmãos. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. Seja o que você estiver enfrentando, vai passar. A impressão quando a gente está vivendo essas situações, irmãos, é que não vai acabar nunca. Parece que o negócio é mais forte do que tudo. Mas eu fico com a palavra, irmãos, vai passar. Vai passar. E quando passar, eu quero ter um bom testemunho de como passei. Eu quero que o meu testemunho, depois que passou, passei bem, perseverei, não praguejei, não bati em ninguém, aleluia, não desviei. Amém, irmãos? Glória a Deus.